Classe social é um grupo constituído por pessoas com padrões culturais, políticos e econômicos semelhantes. O fator financeiro é uma das características mais marcantes na definição de uma classe social. As classes sociais podem ser interpretadas por diferentes pontos de vista. No entanto, a definição mais usual refere-se ao grupo limitador de indivíduos que constituem o mesmo nível e poder econômico, além de terem acesso a oportunidades e opções de lazer e entretenimento diferenciados. De acordo com a teoria marxista sobre a divisão das classes em toda a sociedade capitalista, existe um grupo dominante, responsável por ditar os padrões vigentes naquela sociedade, além de influenciar o controle do Estado, direita ou indiretamente. Por outro lado, também existe uma classe dominante, formada por trabalhadores com baixa instrução profissional e Estratificação educacional. social é um conceito que envolve a classificação das pessoas em grupos com base em condições socioeconômicas comuns, um conjunto relacional das desigualdades com as dimensões econômicas, social, política e antropológica. Quando as diferenças levam a um status de poder ou privilégio de alguns grupos em detrimento de outros, isso também é chamado de estratificação social. É um sistema pelo qual a sociedade classifica categorias de pessoas em uma hierarquia. A estratificação social é baseada em quatro princípios básicos. É uma característica da sociedade e não simplesmente um reflexo das diferenças individuais. A estratificação social continua de geração para geração, é universal, mas variável. Envolve não só desigualdade, mas também crenças. Na cultura ocidental moderna, a estratificação é amplamente organizada em três camadas principais: classe alta, As classes classe sociais média são e classe classificadas baixa. em classe alta, classe baixa e classe média. A classe alta é composta por pessoas de cargos altos possuindo uma renda elevadíssima, sendo os empresários, banqueiros, os acionistas, fazendeiros e os donos de grandes empresas. A classe média é formada por trabalhadores que prestam serviço diretamente aos grupos mais ricos, no caso, os grupos da classe alta. A classe baixa, os trabalhadores prestam serviços a preços baixos às classes médias, tendo o serviço desvalorizado. Para uma classificação mais precisa, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criou um sistema de medição que inclui 5 estratos sociais, que são as classes A, B, C, D e E, sendo a classe com maior poder aquisitivo e concentração de renda, e a classe E com menor poder aquisitivo e concentração de renda. As informações que os profissionais do IBGE, os recenseadores, levantam para a coleta de dados da população são o número de pessoas que vivem no domicílio, as dimensões, tamanho da moradia, o acesso à água encanada e coleta de esgoto, o número de equipamentos eletrodomésticos por domicílio e o número de veículos automóveis e a escolaridade das pessoas que ali vivem. A faixa salarial das famílias brasileiras é constituída por classe A, mais de 15 salários mínimos, classe B, de 5 a 15 salários mínimos, classe C, de 3 a 5 salários mínimos, a classe D, de 5 a 3 salários mínimos, classe E, até um salário mínimo. A maneira mais fácil e simples de definir os padrões de cada classe social pelo IBGE é por meio da renda familiar mensal. Mas nem sempre esse indicador socioeconômico é satisfatório, sendo necessário, em alguns casos, analisar a condição socioeconômica de uma pessoa com base nos indicadores que O mencionei preconceito anteriormente. social é um tipo de preconceito relacionado com a classe social, ou seja, está baseado no poder aquisitivo e padrão de vida dos indivíduos. É um conceito que está intimamente relacionado com o preconceito social, de forma que define a posição do indivíduo na estrutura da sociedade. Muitas pessoas que possuem melhores condições financeiras que outras pensam ser superiores por possuírem maior poder aquisitivo e bens. Sabemos, entretanto, que esse pensamento é preconceituoso, posto que nenhuma pessoa é superior à outra
Segundo a quantidade de observação, o preconceito social gera muita violência e tem sido um dos temas mais discutidos na área da globalização, gerado pela intolerância humana e determinada pela diferença de instrução, níveis de renda e de recursos. Condições de acesso social a um fator importante para o aumento do preconceito social. Embora a desigualdade tenha diminuído nas últimas décadas, a partir de diversas políticas de inclusão social, ainda é uma realidade no país. No Brasil, o aumento do número de favelas tem sido um fator determinante do Karl aumento do Marx foi um preconceito social. filósofo, ativista político alemão, um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia. Ele nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Treveres, na Alemanha. Marx liderou publicações que criticavam duramente o governo alemão. Ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo. Graças a uma arrecadação de fundos feito pelos seus admiradores e amigos, ele consegue ir para Londres, onde continua suas investigações sobre a sociedade industrial. Ele publicou o Manifesto Comunista em 1848. Nele, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários no mundo todo. Ele faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. As condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que brigar pelos seus direitos, e esta luta é que moveria a história. Segundo o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. Isto seria alcançado pela união da classe trabalhadora, organizada em torno de um partido revolucionário. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Marx defendia que o comunismo seria alcançado mediante a ditadura do socialismo. Somente dessa forma, as estruturas sociais seriam alteradas. A intenção é levar a sociedade ao caos, dividindo-a e causando o máximo de antagonismo. Quanto ao Estado, precisaria de mais poder político para forçar a sociedade em um modo ideológico com normas arbitrárias. Ao elaborar uma teoria sobre desigualdades sociais e propor uma forma de superá-las, Marx criou o que se denominou socialismo científico. Contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, Marx considerava inevitável a ação política do operariado, a revolução socialista, que faria surgir uma nova sociedade. De início, seria instalado o controle do Estado pela ditadura, pro proletariado e a socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada. Na etapa seguinte, a meta seria o comunismo, que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado.